Que a graça e a paz esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos e novamente nos encontramos para estudar a palavra de Deus. É muito bom quando podemos ter a palavra de Deus em nossas mãos, porque Deus estará falando conosco através da sua palavra. E é isso que nós temos feito ao longo dos nossos dias que temos passado estudando a palavra de Deus. Temos ouvido a voz de Deus falando ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por todas as bênçãos que nos tens concedido, por mais este dia de vida e também pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, para que possamos ter entendimento da Tua Palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana nós estamos estudando sobre honestidade para com Deus e o estudo vem tratando basicamente sobre a nossa questão da fidelidade a Deus através dos dízimos. Muitas pessoas não gostam às vezes de ouvir falar sobre este assunto, mas para nós cristãos é um assunto vital. Por quê? Assim como lá no Jardim do Éden havia aquela árvore que era a prova de fidelidade de Adão e Eva para com Deus, hoje esta árvore da vida para nós é o dízimo. Por quê? Porque todos nós, às vezes, sentimos ou pensamos que o nosso dinheiro não é suficiente para que nós supramos as nossas necessidades, paguemos as nossas contas, compremos alimentos, achamos que se nós devolvermos o dízimo daquele dinheiro que nós recebemos, vai nos fazer falta, mas é um engano. É o inimigo que coloca isso em nossa mente, porque nós temos uma promessa na palavra de Deus que diz que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida se nós formos fiéis a Ele. Essas bênçãos sem medidas não quer dizer somente bênçãos materiais, não. Porque nós pensamos às vezes só nas bênçãos materiais. A saúde que nós temos, os nossos filhos, bem, graças a Deus, não é? Os nossos negócios, os nossos relacionamentos com as pessoas, enfim, as bênçãos elas são inúmeras. Elas são infindas, o nosso carro que não quebra. Enfim, Deus vai providenciando com que o nosso dinheiro, os 90% que ficamos com ele, seja suficiente para nós nos mantermos. E nós precisamos então desenvolver esta fé, esta confiança em Deus. Em Levíticos no capítulo 27 e no verso 30, nós lemos ontem, eu vou ler para vocês novamente. Levíticos 27, verso 30, aqui diz a palavra de Deus: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Nós aqui encontramos dois pontos importantes em relação ao dízimo. O primeiro ponto é que o dízimo pertence ao Senhor. Leia na sua Bíblia, Levíticos 27, 30. Primeiro, o dízimo pertence ao Senhor. Segundo, o dízimo é santo. Nós precisamos ter em mente que a santidade do dízimo não é porque nós fizemos um voto para que nós vamos, a partir de agora, devolver o dízimo, mas o dízimo ele é santo por causa da sua própria natureza, não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. Então, se nós usamos todo o dinheiro que nós recebemos, não tiramos a parte do Senhor, que são os 10%, aquele 10% que é santo, que é do Senhor, ele não será benéfico para nós. Nós teremos muito mais bênçãos, seremos muito mais prósperos espiritualmente, até materialmente, se nós tirarmos os 10% e entregá-lo ao Senhor, porque é dele, não nos pertence. Somente Deus, amigos e irmãos, tem o direito ao dízimo. Os 10% de que ganhamos, daquilo que nós ganhamos, nunca foi propriedade nossa. Então, não tem como nós consagrarmos este dízimo, estes 10% ao Senhor, pois já é dele. E se nós fazemos uso desta porcentagem que não nos pertence, nós estamos demonstrando que nós não confiamos em Deus e que nossa fé não está sendo exercitada. Nós encontramos em Hebreus capítulo 7, versos 2 a 10, um exemplo citado aqui de Abraão. Mais uma vez Abraão, tá vendo? Mas aqui é na questão do dízimo. Abraão estava retornando de uma matança que ele foi fazer porque Deus ordenava que determinado povo fosse aniquilado, fosse mortos. Por quê? Porque
Deus tinha um plano para um povo que ele estava preparando. E estes povos que eram exterminados eram povos que não temiam a Deus, eram povos bárbaros, eram povos que só tinham maldade na mente e no coração, e Deus ordenava que fossem exterminados. E então, quando Abraão estava voltando desta matança, com os despojos, né, que ele conseguiu, os bens, tudo que ele possuía, aqueles que foram destruídos possuíam, eram levados os bens para aquela que venceu. Abraão venceu e ele estava levando os despojos, e ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, diz aqui em Hebreus 7, verso 1, era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele saiu ao encontro de Abraão. E Abraão então devolveu a Melquisedeque, entregou a ele o dízimo de tudo quanto ele havia conseguido dos despojos. Mais uma vez aqui o exemplo de fé de Abraão no dízimo também. Nós precisamos, irmãos, tirar esses exemplos para nós e vermos que todos aqueles que foram fiéis a Deus na devolução daquilo que não lhe pertence, mas que pertence a Deus, foram pessoas bem-sucedidas na vida, não somente materialmente, vamos colocar isso em mente, não somente materialmente. Às vezes nós devolvemos o dízimo querendo receber mais de Deus em troca para que nós possamos ter mais coisas, mais bens, e não é por aí. As bênçãos, elas são bênçãos espirituais principalmente, e bênçãos também de livramento de enfermidade, livramento de acidente, livramento de um carro que poderia quebrar e não quebra. Então, Abraão, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que, assim como Deus separou o 7º dia da semana lá na criação do mundo, Deus disse que era santo, o abençoou e descansou neste dia. Então, este dia, o 7º, foi separado para um fim sagrado, que é a adoração a Ele. E Deus também especificou que a 10ª parte do que nós ganhamos é santa, pertence a Ele, e que ambos, os dois, o sábado do 7º dia da semana e o dízimo, devem ser usados para fins sagrados. Então nós não podemos fazer neste dia, o 7º da semana, o que nós achamos que nós podemos fazer, usá-lo para o nosso benefício. Não, assim também é o dízimo. Nós não podemos usá-lo, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Então nós precisamos devolver a Deus um dízimo honesto, porque ele é santo, ele é do Senhor. Não vamos devolver apenas uma parte, 10% que Deus pede, devolver 5% ou 2% e dizendo que é o dízimo. Não vamos mentir para Deus, porque Deus, ele não se deixa enganar. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. E já disse e vou repetir, nós teremos que comparecer perante o tribunal divino no dia do juízo, e nós vamos ter que dar conta se nós fomos honestos para com Deus ou não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos este assunto, que tenhamos um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.